Olá, eu sou Renzo Mora e esse daqui é o programa Papo de Negócios, que é uma iniciativa do grupo Costa Norte e da Rádio Praia FM, com apoio do Boticário, do Tenda Atacado, da Sindicred, que é a melhor e mais tradicional cooperativa de crédito do Brasil. Vocês sabem que eu sempre tive eu gosto de perfume, eu sempre gostei de usar perfume importado. Daí o dólar foi subindo tudo isso e eu tinha um perfume que eu achava que era a minha assinatura. Daí eu acabei mudando de perfume. Eu fui procurar alternativas mais acessíveis, daí o que eu descobri é o seguinte, que no Boticário você tem alternativas extremamente acessíveis e de excelente qualidade comparável à qualidade dos perfumes internacionais. Só que com uma vantagem que os perfumes internacionais não têm. Os perfumes da Boticário são feitos para o tipo de pele que a gente tem no Brasil, para a temperatura que a gente tem no Brasil. Ultimamente, eu estou encantado com o Botica 214. É um perfume masculino, é ótimo para essa época que a gente está vivendo, que é uma época com um pouquinho de frio. Eu estou adorando o Botica 214, mas como eu descobri na Boticário, se você for na loja do Boticário, você vai descobrir isso também, lá que tem diversos especialistas que podem te ensinar qual é o tipo de perfume que você usa para as diferentes ocasiões. Então, um casamento à noite, ele não pede o mesmo tipo de perfume que um casamento realizado durante o dia. Todas essas sutilezas vão fazer você encontrar a tua assinatura, o teu perfume, a tua fragrância, aquela que combina com a tua pele. E vamos lembrar, Boticário, onde tem amor, tem beleza. Hoje, para mim, é uma honra dupla estar aqui no programa, porque eu estou recebendo aqui meu amigo, meu querido amigo, meu mano, Roberto Zaidan, meu amigo Beto Zaidan. Beto Zaidan, ele é o CEO do Grupo Costa Norte, e o Beto Zaidan ele tem uma história que vale a pena ser contada, porque ele liderou duas transições paralelas. Ele fez a transição do Grupo Costa Norte do impresso para o digital, o que inclusive fez com que o Grupo Costa Norte saísse da epidemia de Covid com mais força do que tinha antes, com mais funcionários. Hoje a gente está falando de alguma coisa como 250, 300 funcionários nos diversos braços da empresa. E mais ainda, meu amigo Beto Zaidan também fez uma jornada pessoal. Ele abandonou uma série de hábitos e decidiu levar uma vida mais saudável. E o encontro dessas duas jornadas, a convergência dessas duas jornadas, é uma história que eu acho fascinante, é uma história que eu acho que vai trazer lições para todos nós. Beto, obrigado por estar aqui com a gente, um prazer te receber, meu querido. Beto, eu conheço bem a casa, conheço o fundador, o Riba Zaidan, e as pessoas pensam que para entrar no Grupo Costa Norte, para chegar onde você chegou, no cargo de CEO, basta ter o sobrenome Zaidan. E a gente sabe que não é bem assim. Por exemplo, o nosso diretor de marketing, meu querido Felipe, ele começou aqui na casa entregando jornal. E eu sei que você também teve que ralar muito para chegar à posição de CEO. Não é um Nepo Baby que ganhou esta posição em razão do teu sobrenome. Me conta um pouco, como é que foi esse negócio? Eu sei que você já foi diagramador quando a gente tinha ainda o jornal Cidade de Bertioga, impresso, aquele jornal pequenininho, com poucas páginas, em preto e branco. Como é que foi a tua trajetória para chegar até CEO do grupo? Por favor. Renzo, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, cumprimentar a nossa audiência, pela rapaziada que acompanha aí pelo YouTube, acompanha aqui na nossa querida Rádio Praia FM, né? Cara, é uma jornada de vida mesmo, o que nós tivemos aqui, né? Quando o grupo começou, Bertioga ainda não era cidade, era apenas um distrito de Santos. Sim. E aí, por um esforço do Zaidan e da Dinalva, com o intuito de ajudar a Bertioga a se emancipar, eles fundaram um jornal que chamava Jornal Cidade de Bertioga, e a intenção era fazer com que as pessoas compreendessem o que era a emancipação, porque existia uma campanha contrária, feita à época pelo município de Santos, que não queria perder essa área territorial. Então, naquela época, eu tinha 7 anos de idade. Eu sou nascido em 82, era 1989. Nasceu aqui em Bertioga, nasceu em São Paulo? Eu nasci em São Bernardo, mas vim bebê pra cá, né? Ok. Na época não estava nascendo gente aqui. Porque o Zaidan ainda estava na Volkswagen nessa época? Ele estava na Volkswagen. Ok. Mas a gente ainda veio bem... Eu vim bem nenenzinho pra cá. E então, não tinha. Bertioga era muito pequenininho, não tinha muito o que fazer. Ou eu estava na escola, ou eu estava junto com os meus pais ali em frente ao canal, que é onde era a sede do Jornal Cidade de Bertioga.
E foi um tempo muito bom, assim, muito difícil. Era uma época muito difícil. Bertioga não tinha atividade econômica suficiente para sustentar um empreendimento que eles tinham montado, mas eles foram muito corajosos e acreditaram muito no propósito do que eles estavam fazendo ali e tocaram adiante. Então, eu ficava lá no escritório com meu pai, com a minha mãe, eu, os meus 2 irmãos. O Cadu era bem bebezinho mesmo, a gente ficava com eles lá. Minha mãe não tinha com quem deixar, então ela ia trabalhar e levava a gente. E eu fui pegando gosto pelas coisas que tinham para fazer. Na época, era o PageMaker 3.5, que era o programa usado para diagramar. A Bertioga tinham 3 computadores. Um que ficava no jornal, outro que ficava na Sociedade Amigos e um no Banco Bradesco, que era na Universo Autopeças. Só que era uma caixinha de... Era uma coisa... Um terço dos computadores de Bertioga era do grupo Costa Norte. E ninguém sabia mexer em computador. Aí eu lembro que eu acompanhava minha mãe no Senac, num curso de PageMaker que tinha. Ela, como eu disse, minha mãe não tinha alternativa, então ela sempre levava os filhos, ou o filho, eu acompanhava ela e eu prestei atenção no curso e aprendi a diagramar ainda muito menininho. Antes dos 10 anos eu já sabia mexer. Aí fiz um curso com o Luiz, que é marido da TT, que é um cara muito gente boa, uma família muito antiga daqui também, e aprendi a mexer no Windows, no DOS. Eu era muito ávido por leitura desde novinho. Os computadores vinham com aqueles manuais gigantes. Lembro. Manual do DOS, manual do Windows. Com aquele monte de disquete que você tinha Isso. aqui, eu lembro. E não tinha nada para fazer, eu lia aquele negócio todo. Enfim, comecei diagramando, fazendo manutenção nos computadores. E aí o tempo foi passando, a gente foi avançando. Aí fazia o Pestap, que na época você tinha que imprimir na impressora o jornal. Montar. Recortava o espaço boneco. para as fotos. Revelava as fotos, colava as fotos para mandar para a gráfica. E nesse tempo, o meu irmão mais velho, Ronaldo, ele já... Era um tempo diferente, né? Ele ia buscar o jornal na gráfica, ele trazia. Aí todos nós participávamos da distribuição. E o meu pai capitaneando tudo isso, né? Passando as tarefas pra gente. Então, ali era um núcleo familiar / empresarial de 2 caras muito corajosos, que é o meu pai e minha mãe, e 3 crianças ali que acreditavam muito, e foi um tempo muito gostoso. Foi assim que, basicamente, eu, Cadu e Ronaldo começamos Você está a falando trabalhar. muito importante, porque a Fernandinha Torres, que quando ganhou o Oscar, perguntaram para ela, principalmente nos Estados Unidos, porque ela vem de uma família de atores, o Fernando Torres, o pai dela, a Fernanda Montenegro, a Fernandona, e dizem, você é um Nepo Baby. Ela falou, olha, se Nepo Baby é alguém que cresceu nos bastidores, olhando meus pais trabalharem todos os dias, assim como você indo para o teatro, conhecendo desde criança o ofício, ela fala, tá, eu sou um Nepo Baby. Então é importante você colocar isso, porque é importante que as pessoas saibam que você esteve junto com essa trajetória, você cresceu literalmente, ou seja, de criança, você cresceu junto com o Grupo Costa Norte, e você hoje ocupa o cargo de CEO do Costa Norte, com pleno conhecimento de todas as ações que fazem o grupo de comunicação. Me conta um pouco como é que o Grupo Costa Norte opera hoje, como é que vocês estão operando e como é que você conseguiu esse prodígio que derrubou muitas empresas tradicionais de imprensa dos Estados Unidos, veículos tradicionais. Como é que você conseguiu atravessar a epidemia de Covid, fazer essa transição para o digital e sair maior do que você entrou na epidemia? Me conta como é que foi a transição. Renzo, eu sempre acreditei muito no conteúdo. O que é o conteúdo? É a informação que a gente vai transmitir. Então, eu penso sempre na maneira mais eficiente da gente transmitir aquele conteúdo. À época, um pouco antes da eleição de 2018, 2016 mais ou menos, a gente já atuava no digital. Nós já tínhamos o nosso site, que não era nem um portal, era um site, costanorte.com.br, que a gente montou ali com muita força, porque não era tão acessível como é hoje. Nós tínhamos já as nossas páginas de Facebook, e na época não tinha Instagram tão forte, né? E o que eu pensava? Como que a gente vai transmitir essa informação da maneira mais eficiente para quem precisa consumir essa informação? Então, esse foi sempre o raciocínio. Por quê? Quando você imprime um jornal como nós tínhamos,
a gente tem uma limitação de alcance. Porque você está limitado à quantidade de exemplares que você está ali tirando. Então, você imprimiu 15 mil jornais, você vai conseguir atingir ali 15 mil ou um pouco mais de pessoas. O padrão que eles usam em São Paulo, não sei aqui, é de 4 leitores por exemplar. Mas, de qualquer forma, você está falando de um universo aí máximo de 60 mil pessoas. E eu sempre acompanhei muito isso. Sempre acompanhei muito de perto os números do digital e o que a gente estava fazendo no impresso. Tá. Por trás de tudo isso, tem uma conta para pagar, seja no digital ou seja no impresso. Então, eu vim mapeando essas informações de 2016 para cá. Em 2018, quando chegaram as eleições de 2018, o que a gente fez? Eu fiz um esforço editorial muito preciso para divulgar o resultado das eleições, porque a gente já tinha uma bagagem que nos permitia gerar conteúdo para ter um alcance bacana no digital. Então, termos como quem ganhou para deputado em Guarujá, que eram estratégias que a gente sabia que eram termos que seriam buscados, a gente produziu já um monte de conteúdo só para preencher com o resultado, e o resultado dessa distribuição de conteúdo foi muito grande, e era a justificativa que à época eu precisava para sustentar a extinção do impresso. Por quê? Nessa época, no digital, a gente já distribuía conteúdo para cerca de 500 mil pessoas por mês. No impresso, a gente tinha uma tiragem de 15 mil semanais, ou seja, 60 mil. Quando você olha... Você multiplicou por... Exatamente. O mesmo conteúdo que você vai transmitir por essa via digital é muito mais eficiente. Então você está atendendo, você está cumprindo melhor o seu propósito, atendendo mais gente de uma forma mais dinâmica. No caso da eleição, você tem mais uma vantagem, que é você oferecer informação real time. Quer dizer, Exatamente. Saiu a contagem do colégio eleitoral, você está dizendo, fulano está eleito, fulano teve mais voto, mas não foi eleito em razão do coeficiente eleitoral. Então... Só que hoje, a gente discutir isso é muito mais tranquilo. Hoje é tranquilo discutir outro universo, isso, né? Porque a gente está num tempo digital já. 2016, 2018 era um tabu ainda. Então, as pessoas falam, não, eu não acredito que isso vai dar certo. Foi muito difícil convencer as pessoas naquele tempo, quem estava fazendo. Porque, até para o próprio... Qualquer pessoa que se envolve no processo de comunicação, qual que deve ser a satisfação? Atingir o objetivo fim. Qualquer coisa que a gente vai fazer. Não importa se... eu gostei da forma como foi, eu preferia que fosse de outra forma. A gente tem que entender qual a forma mais eficiente da gente cumprir a nossa finalidade. E o digital se mostrou, não, é muito mais eficiente. Quando a gente olha para os custos da operação, o impresso tinha um custo assustadoramente maior do que o digital, porque você tem o custo de impressão, o custo de produção, né? Produção, impressão, custo de distribuição e o custo logístico. Então não fazia sentido você colocar tanto recurso aqui se essa ferramenta é mais eficiente. Então, a partir do momento em que eu reuni essas informações, eu tentei em 2018 sustentar isso, não consegui e tudo bem. Porque existe eu fui um uma voto vencido. Existe uma resistência porque o Costa Norte cresce e ele surge como uma mídia impressa. E também as revistas que a tua mãe fez, a Edinalva, sim, a o Beat & Company e todas as outras revistas. Então havia um apego, eu compreendo esse apego e essa resistência, né? Então, aí na época, como eu fui um voto vencido, eu falei, vou continuar fazendo o meu trabalho. Eu não era CEO na época, eu cumpria um papel executivo, mas eu não liderava o grupo como eu lidero hoje. Eu falei, vou continuar fazendo o meu trabalho, fui voto vencido, vou pegar esse tanto de energia aqui que eu tenho, que eu não vou poder aplicar, e vou aplicar em outra coisa. Então, em 2018, o projeto do digital estava pronto, mas o impresso continuava a caminhar e ele limitava o digital, de certa forma, principalmente no ponto de produção, por causa do timing das coisas, mas tudo bem. Fechamento do jornal, tem uma horário de fechamento, você não queima as notícias que serão impressas não antecipa no digital. Entende? Exatamente, só que para mim, assim, eu quero que dê certo, eu não quero estar certo, eu quero que dê certo. E eu demorei a entender, mas tudo tem um tempo para dar certo. Para maturação. Quando a gente fica chateado, depois a gente pensa, fala, cara, vamos lá, vamos para cima. Aí eu foquei a minha energia na TV. Porque nós já havíamos feito o pedido da concessão de Santos para operar o estúdio, a unidade Santos que nós temos hoje, estava para sair.
E eu olhava a TV como sempre olhei, eu enxergava lá atrás ela como ela está se consolidando hoje, como uma força muito grande. Então comecei a olhar para a TV, dei uma reformulada na grade, cortei alguns programas, coloquei outros. Eu sempre participei, quando eu falo coloquei alguns programas, participei de outros, entenda assim, eu fazia desde o começo, desde o roteiro do programa até todas as etapas produtivas do programa, os GCs que iam para a tela, eu apresentava o programa. Esse ponto dialoga com o começo da nossa conversa, que é o seguinte: você chega a CEO dentro do Grupo Costa Norte não pelo sobrenome, mas sim porque você, desde criança, está familiarizado com qualquer atividade. Ou seja, se a TV sair do ar, você coloca no ar porque você apresenta, você redige, você coloca GC, ou seja, se saiu o horário do ar, você vai lá, senta e opera, quer dizer. Exatamente. Você realmente passou por todas as ações e você conhece todas as dificuldades. Mas, Renzo, eu entendo que todo mundo que quer liderar um negócio tem que conhecer o negócio que está liderando. Concordo. Senão você não é líder de coisa nenhuma. Você vai começar a dar um monte de ordem desconexa. As pessoas, qualquer desculpa que te derem, você vai ter que comprar porque você não sabe o que tem que ser feito. Então, aí, encampei o projeto da TV dessa forma como eu te falei. Eu trazia, nas férias do Kaique, do meu filho mais velho, na época ele estava com 13 anos, 12, 13 anos, ele não podia nem ser jovem aprendiz. Você tem 2 filhos, né? Tenho 3. 3. Kaique, que hoje está com 19, Samuel, que está com 9 anos, e a Maria Helena, que está com 7. Tá. Aí o Kaique, com 13 anos, 12, 13 aninhos, ele vinha pra cá, porque ele ficava de férias. Uhum. Quando eu não levava ele pra passear, ou minha esposa não passeava com ele, eu trazia ele aqui pra ele ver que existe um trabalho, ver da onde sai, né? Do couro sai a correia. Eu faço questão que os meus filhos tenham consciência disso. E ele operava o corte também, e ficava... Passou por várias etapas pelas quais eu passei também. Treinou, o Kaique, depois que se familiarizou, treinou muita gente também. E comecei a olhar para a TV dessa forma, entendendo também que nós precisaríamos de uma marca forte. Porque se tem uma coisa que eu confio, Renzo, é na força do nosso trabalho. Eu acho que nós somos o Grupo Costa Norte é uma força viva. Quando eu falo uma força viva, é a minha força, a minha determinação, somada com a determinação do Cadu, que é o nosso diretor financeiro, somada com a determinação do Felipe, somada com a determinação do Júnior, da Dinalva, do Zaidan. Eu falo que a gente é uma máquina mesmo. E não falo com arrogância, com nada. Não, é um organismo vivo. Sim. É um organismo que tem vida e que sabe para onde é que quer ir, que tem força. E nós colocamos a nossa energia, de fato, o nosso coração, a nossa mente, o nosso empenho para fazer dar certo, porque eu entendo que todos temos a consciência, que eu tenho também essa consciência de olhar para trás e ver que tem muita gente que depende do que a gente está fazendo, da minha decisão, da decisão do Felipe. Aliás, hoje são 250 funcionários. Você está falando aí, medianamente, num universo de 1.000, 1.500 pessoas que dependem, sem falar dos fornecedores externos, mas só internamente. Você tem aí um grupo de 1.000 a 1.500 pessoas que dependem das decisões que vocês tomam. Exatamente, isso mesmo. Aí eu, na época, então, ainda na TV, falei, cara, a gente precisa de uma rede forte, porque a gente está chegando em Santos, mas em Santos, como que as pessoas vão assimilar o nome TV Costa Norte? É uma TV, mas Costa Norte, muito embora eu tenha muito orgulho do nosso trabalho, do nosso legado, seria uma marca desconhecida no mercado de Santos. Fiz um estudo, junto com algumas pessoas as quais eu ajudei no passado, nessa parte da Convergência Digital, que estavam à época na cultura também, me falaram, Beto, eu acho que o casamento perfeito é vocês se afiliarem à cultura. E tive muita gente que me ajudou e comecei essa conversa. Comecei em 2018, selamos no fim de 2018 o contrato de afiliação da TV Costa Norte com a Rede Cultura, e passamos então a carregar um nome único, TV Cultura Litoral, para a operação de TV. Foi bem cansativo, assim, muitos ajustes no contrato, mas também com muita boa vontade da rede, que nos recebeu muito bem. Concomitante a isso, saiu a licença para operar Santos. Aí foi a mesma coisa, Renzo. Cara, precisamos arrumar um estúdio, uma sala, e aí vai, aquele esforço de formiguinha. Arrumamos a sala no Tribuna Square,
no começo era pequenininho. Lá no comecinho, ficava à frente da operação eu, o João, o Murilo e o Davidson. Éramos 4 pessoas. Muitas vezes a gente, inclusive, dormiu lá, por causa da pandemia. A gente dormia no estúdio, porque a gente montava tudo do zero mesmo. E você está sendo modesto, porque você não mencionou aqui, possivelmente por modéstia, que vocês, quando trazem o peso da assinatura TV Cultura, estão trazendo também o peso de uma das emissoras mais premiadas do Brasil, Sim. e mesmo do mundo. Quer dizer, a Cultura tem Emmy internacional pela programação infantil. Então, essa responsabilidade da altura da assinatura que vocês estão se associando, eu entendo que seja exaustiva, né? Como é que é isso? Renzo, é pesada a responsabilidade? É, mas ela fica mais leve porque eu confio muito no nosso time. Tá. Eu sei que o nosso time faz um trabalho muito bem feito, tanto no marketing interno quanto na operação da TV em si. As pessoas que estão lá são comprometidas e eu entendo assim que a gente tem um time muito bacana, que se corresponde diariamente com a rede, pois a rede pede boletins jornalísticos, feedbacks, eles acompanham. Então, no começo, eles fizeram muitos apontamentos e nós ajustamos todos os pontos que nós tínhamos para ajustar entre rede e afiliada. Depois que nós ajustamos isso, assim, é uma relação muito bacana. Porque toda vez que eu vou na rede, eu fui essa semana que passou, conhecer a nova presidente da Padre Anchieta, muita gente fina também. Tava lá o diretor de rede, o pessoal que se corresponde. Eu ouvi falar muito bem time. dessa nova diretora. Muito bacana, uma pessoa muito legal e com um currículo muito Veio bonito. do streaming, né? Ela veio da HBO, se não me engano, né? É uma pessoa muito talentosa. Sim, Maria Ângela, ela esteve, a última passagem dela foi pela Netflix. Não, Netflix, não Ela pela HBO, ok. coordenou as produções nacionais da Netflix. Antes da Netflix ela estava na HBO fazendo basicamente a mesma coisa. Passou pela CBS também e outras empresas. Ela é jornalista de carreira, assim. Mas você vê que é uma pessoa, um ser humano muito legal. Agora você está falando, é importante a gente falar isso. Hoje você tem veículos segmentados que são da casa. Então, se eu tiver uma agência de publicidade e eu quiser conversar com o público classe AB, eu posso estar veiculando na TV Cultura, que tem programas da casa e da emissora mãe que são extremamente indicados para conversar com esse tipo de público. Então, você está falando aqui do Roda Viva, os programas Jornal extremamente Cultura, credenciados, Roda Viva, Jornal da Provoca. Cultura. Você tem a Rádio Praia FM, que é uma rede voltada para as raízes nordestinas da cidade, que são muito fortes aqui e que conversa com o público classe D e E de forma muito forte, muito penetrante. E você tem ainda hoje o portal Costa Norte, que sem corte de renda, ele conversa com toda a população da região. Exatamente. Então ele tem esse olhar local, que é uma coisa muito importante. Mas eu gostaria que você falasse um pouco também da tua grande sacada, na minha opinião, como CEO, que é levar essa experiência de produção também para terceirizados, sejam órgãos, instituições, prefeituras, câmaras de vereadores. Como é que você tem essa sacada que resulta na Newcom, que hoje é um excelente negócio e que deve estar chamando a atenção de muita gente? A Newcom, Renzo, é um esforço coletivo. Para consolidar a empresa, a gente teve um esforço muito grande de toda a diretoria da empresa e também dos sócios, Zaidan, Dinalva, eu. Ela é uma operação muito bem consolidada, que é muito legal. Simplesmente a gente consegue transferir o know-how que nós temos de produzir muito com pouco recurso, porque é o que a gente aprendeu a fazer. Como que ia tocar uma televisão na cidade de Bertioga em 1996? Ou você dava um jeito ou você não fazia. Então a gente aprendeu a produzir conteúdo com qualidade, utilizando o mínimo de recurso possível. E quando a gente fala de prestar serviço, por exemplo, por uma prefeitura, fazendo ali a assessoria de imprensa dela, ou fazendo a gestão de uma emissora pública, que é o que nós fazemos para as câmaras, a gente tem que produzir muito, sendo o mais econômico possível. A gente pegou todo esse know-how que nós temos para resolver a dor desses clientes. Então, qual que é a principal complicação quando você vai falar de comunicação pública? Você tem diversos problemas para você conseguir atingir o seu fim. Às vezes você não tem gente. Nós temos as pessoas.
Aí, às vezes, a prefeitura ou a Câmara tem gente, mas não tem o equipamento. Ou se tem o equipamento quebra, o processo de conserto ou compra é muito demorado. E até questões práticas. Às vezes não tem o veículo para você se que é a questão deslocar da do ponto logística. A para o ponto B, exato. Então a gente desenvolveu um know-how muito grande para mapear a dor dos nossos clientes e resolver de fato. Porque o cara não me contrata para eu entregar mais problema para ele. O cara me contrata para eu entregar uma solução para ele. Ele quer a TV legislativa dele no ar. A prefeitura quer a mensagem dela atingir a população. Que vocês trazem que são, vai desde o media training até programas para o presidente da Câmara, para os vereadores, o Sim. espaço do prefeito, a criação de podcasts, enfim, vocês inovaram muito. E eu acho impressionante da Newcom que você tem trazido de resultado. Eu vi, por exemplo, numa das prefeituras, não vale nem a pena citar aqui o nome, mas eu vi o crescimento que você teve de consumo de conteúdo das prefeituras. Foi extraordinário. Tudo isso é mérito teu e deste grupo que você serve de capitão. Me fala um pouco disso. Porque a gente entende, Renzo, nós temos profissionais muito competentes que entendem, na minha visão, é o entendimento correto de comunicação pública. A gente tem que utilizar as plataformas que a população está utilizando. Então não adianta, nos dias de hoje, eu simplesmente mandar um release por e-mail para um veículo de imprensa ou para a população. Quantas pessoas vão abrir aquele e-mail? Então você tem hoje sim que usar Instagram, Facebook, TikTok, para cumprir a finalidade de transparência. Não, e ainda que você mande para os veículos de imprensa, quem é que garante que eles vão ser publicados? Quem é que garante que você vai ouvir com clareza a voz da instituição que você quer proteger? Exato. E aí você passa com clareza a mensagem que sai do emissor direto para o receptor, sem ninguém para interpretar. Sem ruído. Sem ruído ali no meio, exatamente. Então a gente, em parceria com os nossos contratantes, né, a gente busca desenvolver sempre a melhor estratégia para atingir a finalidade, sem devolver problema para o cara, né? Mas ainda que você não queira contratar a Newcom, a casa também produz, e a gente tem produzido aqui, né, nos esforços do 34º aniversário de emancipação de Bertioga, a gente tem produzido conteúdo para clientes de todos os portes, desde clientes enormes, eu vou citar aqui a Sobloco, até clientes pequenos. A gente tem produzido material aqui e você consegue dar a mesma qualidade que daria uma agência de São Paulo, mas com molho, aquilo que eu gosto de chamar de molho caiçara. Ou seja, você conhece a voz das pessoas, você conhece as pessoas, você sabe como é que se fala na cidade, e esse entendimento que você traz é aquela conversa, né? Se você quer ser universal, escreva sobre o teu quintal, né? Se você que conhece bem a região na qual você está operando, a Newcom, eu estou falando de operar no litoral, mas vamos lembrar que você trabalha também em São José dos Campos, que geograficamente é distante daqui. Você está trabalhando agora também com a GoCare, que é um cliente institucional que você muito trouxe para cá. Uma operadora de saúde muito legal, os caras fazem um trabalho muito sensacional. E você produz conteúdo também dentro de casa. Você tem uma equipe de criação voltada aqui para atender comerciais institucionais da TV Cultura, esses clientes. Como é que é isso? Renzo, na verdade a gente pega o que de melhor a gente faz para nós e para os nossos clientes e deixamos à disposição também, principalmente das empresas parceiras, como, por exemplo, é o caso da GoCare, da Sobloco, porque a gente entende, a gente já está há muito tempo conversando com as pessoas aqui da região. Então, como você mesmo disse, a gente sabe a linguagem, às vezes a gente entende mais fácil a dor das pessoas para poder antecipar uma resposta para essas pessoas. E transformar isso em conteúdo adequado com quem você quer falar. Porque às vezes você tem a solução do problema, só que você não consegue comunicar de forma clara a solução do problema, porque a pessoa está falando outro idioma. Não, e às vezes você tem, inclusive, quando se fala de política municipal, que é sempre uma coisa complicada, você tem interesses também regionais que a imprensa local às vezes não quer. Então você está fazendo diretamente a comunicação, está dizendo quais são os esforços da prefeitura. Eu vi isso muito, por exemplo, numa das quais eu trabalhei, que havia aqui informações apocalípticas sobre violência, etc. E quando você pega os dados, não era aquilo. Só que não havia a intenção de trazer a informação. Olha, se você pegar a lista das cidades mais violentas da região, essa cidade particularmente não é das mais violentas. Levar essa informação, trazer essa clareza era uma coisa que a Newcom fazia com grande eficiência. Daí eu tenho que te dar os parabéns por ter conseguido transferir
isso é outra coisa que eu quero conversar com você, sobre a liderança à distância. Como é que você mantém esse DNA, mesmo trabalhando à distância? Mas antes disso, eu tenho que falar para vocês o seguinte, a gente está falando de economia aqui. Então, se você está procurando economia, nada melhor do que escolher o Tenda. O Tenda Atacado, vocês sabem, está com uma loja maravilhosa aqui em Bertioga. Eu não sei se a Natália, tua esposa, gosta de um supermercado. A Denise adora, ela pensa que o supermercado é passeio. Eu detesto ir ao supermercado. Mas daí você tem uma forma fácil de resolver isso, que é o seguinte. Se tua esposa gosta de um supermercado, você vai encontrar no Tenda variedade de produtos, você vai encontrar as prateleiras lotadas com alternativas de produtos, vai ter lá o teu favorito. E uma loja muito bonita. A loja linda, com um estacionamento coberto. Mas tem o seguinte, eu não gosto de supermercado. Daí o que você faz? Você baixa o app Tenda e daí você faz as suas compras pelo app, muito rapidinho, sem problema nenhum, sem a menor burocracia, paga e você escolhe. Ou você recebe na tua casa, ou se você, como é meu caso, trabalha em Bertioga, mas mora em outra cidade, você quer retirar na loja, levar para tua casa, você faz isso. E tem mais uma coisa, quer dizer, eu imaginei que não desse para ter preço mais barato no Tenda, mas tem jeito. Sabe como é que você faz? Você pede o cartão do Tenda, daí, olha só que loucura, você tem desconto sobre os preços do Tenda que já são muito baixos. Então, olha, entra no app do Tenda Atacado, vá lá, faça a tua compra, baixe o app do Tenda, consiga o cartão, você vai ver o que é economia. Porque, como a gente fala, Tenda Atacado é atacarejo de verdade. Está na sua vida, a gente sabe. Está no Tenda. Mas vamos continuar. Já falamos de economia, falamos de como é que economiza. Você falou que aqui o começo também é economia. Na Newcom você faz isso. Quer dizer, você às vezes consegue, com uma equipe pequena numericamente, mas de alta qualidade em termos de competência, você consegue levar isso adiante. Como é que você faz isso? Como é que é a liderança, por exemplo, que você exerce para levar os valores que são do Grupo Costa Norte para, digamos, São José dos Campos? Como é que você trabalha isso? Renzo, a gente tem basicamente um protocolo de trabalho, né? Tá. Que nos permite organizar. A gente parte de uma premissa assim, ó. Nós temos bons profissionais, porque o nosso processo de seleção é muito bacana. A gente tem um RH que manda análise de comportamento, então a gente contrata devagar para contratar bem. Beleza, montamos o nosso time. A gente precisa dar boas ferramentas para essas pessoas trabalharem e fazer com que elas se comuniquem de maneira coerente, porque comunicação é um trabalho de equipe. Você tem que partir da pauta, aí a pauta vai para a produção, que vai agendar com as pessoas, para que vá lá gravar, que o repórter entreviste, depois esse conteúdo ele tem que ser decupado ou já diretamente editado, para ter então o destino fim dele, que é a TV, que é o Instagram, que é o Facebook. Para que tudo isso aconteça de uma maneira eficiente, para que as pessoas não percam tempo, a gente desenvolveu uma esteira de produção que ela, é claro, óbvio, é padronizado de acordo com cada projeto. Só que todos os projetos, todas as unidades produtivas que nós temos, têm um acompanhamento produtivo para a gente saber quem está editando mais, quem está gravando mais, quem está gravando menos, quem está subindo mais conteúdo, quem está subindo menos conteúdo. Isso permite a gente, independente do tamanho do time, aplicar um nível de eficiência muito alto num time pequeno, num time médio e num time grande. Fora isso, a gente tem vários momentos nos quais nós conversamos com os líderes, com os gerentes, e a gente pede que os gerentes falem com os times também. Nós fazemos encontros frequentes para justamente fazer um alinhamento de cultura, entender se tem alguém entregando mais, se tem alguém entregando menos, se está acontecendo alguma coisa séria com algum funcionário. Para quê? Para manter sempre esse mecanismo bem organizado, bem lubrificado, para que não pare. Enfim. Mas tem mais um fator, se me permite de interromper, tem mais um fator que acho que você não está abordando, que é o seguinte: a tua presença no sentido de que a casa tem redes sociais, temos o CNs, que é o grupo interno do Grupo Costa Norte, tem o teu perfil. Então, dessa forma, a pessoa que está em São José dos Campos, ou que esteja amanhã ou depois em outro estado, que esteja fora de São Paulo, ela ouve a tua voz, ela sabe quais são os teus princípios. Como é que você vê o uso das tuas redes pessoais no sentido de ser um gerador de cultura para que as pessoas saibam
quais são os valores da casa? Como é que a casa pensa? Renzo, eu levo muito a sério essa questão dos valores da nossa empresa. Então, por exemplo, eu sou um cara leal. Por natureza, por princípio, eu não sou um cara desleal. Eu sou um cara empático, eu sinto a dor dos outros, tomo muito cuidado com isso. Eu procuro entender o que está acontecendo com o meu time diretamente e indiretamente. Eu estou te interrompendo muito, mas é porque nesse ponto eu gostaria de fazer um depoimento pessoal. Eu vejo que claramente a moça da Copa, o presidente, um cliente, eles recebem de você rigorosamente o mesmo tratamento, sempre cordial, sempre simpático. Então isso não é um discurso que você está fazendo, eu sou testemunha de que isso acontece para valer. Então, eu penso assim, eu venho, né, de uma empresa familiar, mas não significa que a empresa hoje, pelo fato de ela não ser familiar, que ela deva abandonar os valores. Então, em hipótese alguma, a gente vai abandonar Isso é muito claro. Os nossos valores. Então, o que eu fiz, Renzo, para tentar organizar a forma como as pessoas se comportam, até onde a gente permite que as pessoas vão e onde a gente não quer que elas pisem. A gente simplesmente retratou num código de cultura exatamente Sim. como nós, diretores, nos comportamos, como eu, como CEO, me comporto dentro da empresa. Então, eu faço questão de, através das minhas redes sociais, e peço também, sempre faço um esforço para que isso esteja nas redes corporativas da empresa, que ali espelhem os nossos valores. Eu defendo basicamente que a gente tenha uma boa saúde, que a gente preze os valores da nossa família e que a gente desempenhe bem no nosso trabalho. Isso é uma outra questão. Eu falei no começo do programa que você atravessou uma jornada corporativa aqui, levando com muito sucesso o Grupo Costa Norte do impresso para o digital, levou essa experiência para diversas autoridades, para prefeituras, para grupos empresariais. E agora eu gostaria de falar um pouco da tua trajetória pessoal, que é a primeira pergunta que a gente faz quando a gente vê o monte de empresas que vocês têm hoje no grupo. Tem, além dessas que a gente falou, tem o Brasilidades, que faz eventos, enfim. Vocês estão hoje com braços em quase todas as áreas de comunicação, escrevendo, como você mesmo disse, para todas as mídias, televisão, rádio, impressos, enfim. Vocês estão alcançando todas as mídias. Como é que se arruma saúde para fazer tudo isso? Essa daqui deve ser a pergunta. Renzo, na verdade, eu fico até pensando, né? Deus é muito generoso com a gente quando montou a gente, né? E é um pouco... Recentemente estava pensando, como pode ser o nosso corpo, né? A gente submete ele a um estresse, a um gasto de energia e no fim a gente está mais disposto do que se nós não fizéssemos atividade física. Como eu arrumo energia para tudo isso? Essa energia, Renzo, eu não tinha. Eu confesso que de fato eu não tinha. A pandemia imprimiu um ritmo de trabalho muito forte para a gente. Entramos na pandemia em março de 2020 com 110 colaboradores. Esse era o tamanho do grupo. Em abril, resultaram só 35, contando eu, contando o Cadu, contando o Felipe. De 110 a gente caiu para 35, sem saber como eu ia fazer a folha de pagamento de maio. E valendo a pena lembrar, está muito recente na experiência de todo mundo, mas vale a pena lembrar que você entra num buraco na pandemia que você não sabe quando é que você vai sair. Exatamente. Você tem isolamento social que você não sabe quando é que vai ser retomado, você não sabe quando é que vai haver vacinação em massa para as pessoas retomarem a vida. Então você entra nesse túnel escuro totalmente sem uma previsão de saída. Retoma daí, por favor. Então, cara, era trabalhar, trabalhar e trabalhar. Foi o momento no qual nós encerramos a atividade do impresso. Então, bem ali em março de 2020, não podia mais distribuir. Eu falei, vou pegar aquele plano que estava pronto em 2018 e vou aplicar Esse agora. É o momento da aplicação. Esse é o momento. Com um número menor de pessoas, com um número menor de colaboradores, quer dizer, com tudo jogando contra. Tudo jogando contra. E a gente entrava aqui para trabalhar às 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, saía meia-noite, às vezes dormia aqui. Foram, assim, meses fazendo isso, meses. E as coisas começaram a se aprumar. Ainda na pandemia, a gente já estava forte. Eu falei, caramba, 6 meses foi o tempo que a gente precisou.
6 meses nós nos levantamos assim com uma saúde financeira legal, só que a saúde física destruída. Chegou no fim da pandemia, Renzo, por volta de 2022, a gente já vinha nesse ritmo intenso de trabalho. 2022, cara, um ritmo muito forte. Quando estava no meio de 2023, mais ou menos, eu e o Cadu, que é meu irmão mais novo, a gente falou, cara, a gente precisa organizar corporativamente a empresa. Então, comecinho de 23 para o meio de 23, a gente conversava muito como que a gente vai organizar a diretoria da empresa. Não existia a estrutura corporativa que existe hoje. Nós não enxergávamos os orçamentos por unidade de negócio. Então a gente falou, cara, a gente precisa pôr uma ordem nisso. O Cadu, meu irmão, é o meu colateral aqui, assim, a gente toca o negócio junto. Ele cuida de finanças com muita competência de organização. Mas, assim, toma as decisões, é frente de negócio também, o Cadu, eu tenho muito orgulho dele. E nós discutimos bastante, e a gente tinha muito plano, muita coisa rodando, acontecendo, se consolidando. Cara, chegou no fim de 2023, a gente estava com o tamanho, perto do tamanho que a gente está hoje. Por volta de 200 funcionários. Ou seja, ali, março, abril de 2020, 35, para meio de 2023, 200 colaboradores. Mais do que vocês tinham antes da pandemia. É importante você colocar quase o dobro. O dobro do que vocês tinham. Quase o dobro. Só que quando a gente fala colaborador, se você multiplica o volume de trabalho, não multiplica por 2, ele multiplica por muito mais. Porque a empresa não estava organizada da forma como ela é organizada hoje. Isso foi uma construção assim, minuciosa. Só que você tem que construir com o carro andando. Porque eu não posso parar as contratações da empresa, as demissões da empresa, para então pensar em estruturar um departamento de RH ou um departamento pessoal. Então nós viemos no meio dessa batida toda, começando a organizar. Quando chegou no fim de 2023, Renzo, eu completei os meus 40 anos de idade, no fim de 22, na verdade. Fim de 22. Você me fala que você tem 40 anos de idade, eu qualquer dia eu vou pedir tua carteira de identidade para checar, porque você parece ter 30, mas de qualquer forma eu vou comprar tua palavra. Não, mas se você visse quando eu completei 40, você ia falar, coitado, é um mendigo. Eu parecia um mendigo. Todo destruído, eu bebia todo dia. Sim, o negócio estava indo bem, mas eu estava pessoalmente porque afundando. Você não está pronto para a dimensão que a coisa tomou. Pessoalmente eu estava afundando mesmo, eu assumo, eu bebia todo dia. Eu saía do trabalho, eu tomava 2 cervejas, tomava uma dose de cachaça antes de chegar na minha casa, porque eu tinha que cumprir simplesmente a minha obrigação como pai e marido. Só que eu estava esgotado internamente, pensando, meu Deus, eu tenho mais coisa para fazer. E fugia do problema, na verdade, né? Buscava uma anestesia ali. E estava fazendo a maior cagada da minha vida fazendo isso. Aí, Renzo, quando chegou no fim de 22, tudo que aconteceu, na verdade, foi 22. Eu falei, cara, a gente não vai dar conta. A gente vai crescer mais ainda em 23. E se eu continuar desse jeito, não vai ter como. E eu quebrei uma promessa que eu tinha feito pra mim mesmo. Eu tinha prometido pra mim que eu ia fazer 40 anos na minha melhor forma física. Eu fiz na pior forma física. Fiz 8 de janeiro. Falei, cara, preciso dar um jeito na minha vida. A minha esposa, acho que foi a pessoa mais paciente do mundo. A Natália, você sempre me conta, ela teve uma importância muito grande nesse processo para você. Porque você coloca, já que a gente está falando de trajetória, você coloca a tua empresa em ordem, mas isso é um preço pessoal enorme. Exatamente. Que você está pagando quando você chega aos 40 anos. Me conta isso. Exatamente. Por isso que eu falo que a Natália é a pessoa mais... É um anjo que Deus colocou na minha vida. Ela foi, de fato, um presente de Deus para mim. Porque além do fato dela ter me dado os meus 3 filhos, os nossos 3 filhos, ela teve uma paciência que eu não teria. De esperar eu ficar pronto. E ainda não estou pronto. Ninguém está pronto, né? Mas de esperar eu melhorar um pouquinho como marido, como pai. E ela sempre acreditou nisso. E ela sempre falava, meu, para de beber, você tá bebendo muito, você tá mal, você foi no médico, eu tava com gordura no fígado, grau 2, tava com colesterol mais de 300. Daí isso gera hipertensão, gera uma série de crises metabólicas, pode levar a diabetes. E eu tava muito cansado. Aí eu falei, meu, chega, o que eu tô fazendo da minha vida, né?
Esperei passar as festas. No dia 8 de janeiro de 2023, eu sabia que o ano de 2023 ia ser muito pesado de trabalho. Ia demandar muito de você. Porque a gente já tinha feito um planejamento. Eu, Cadu, Felipe, Júnior, a gente tinha montado um plano e tinha tudo para esse plano dar certo. Ia precisar do quê? Do nosso empenho. Só como que eu ia me empenhar se eu tava morrendo por dentro? Não tinha como. E eu comecei a correr, Renzo. Dia 8 de janeiro, comecei a correr. Corria. E tava chovendo, eu corria. E tava sol, eu corria. E tava frio, eu corria. Coloquei pra mim assim, ó. Vou acordar 5 horas da manhã. E comecei. No começo era uma briga. Aí quando eu via que eu não ia acordar, no dia seguinte eu já deixava o pré-treino do lado da cama. Tipo, eu abria o olho e já tomava para não voltar para a treinar por tua conta, por tua iniciativa, você vai buscar um treinador, né? No começo é isso que você me contou aqui, Não, de botar comecei... um tênis no pé e falar, vou correr até... Comecei sozinho, a Bangu, total, 5 horas da manhã, corria aí e segui firme, todo santo dia, com dor, sem dor, quando eu não aguentava mais correr eu andava, quando eu achava que dava para correr de novo eu corria, sei lá para onde eu tava correndo. Sabe, quando você só corria e parecia que eu tava meio que fugindo de mim mesmo, sabe? E me diz uma coisa, essa história que eles falam do barato do corredor, quer dizer, esse choque de endorfina, isso acontece mesmo? Tem esse bem-estar? Nessa época eu não sentia nada, eu só sentia dor. Só dor. Nossa, ficava cansado, chegava arrebentado, falava, meu Deus. E Renzo, aí no meio do processo todo, apareceram algumas pessoas que me ajudaram muito. Quando foi mais ou menos março, depois de uns 2, 3 meses que eu tava correndo, apareceu a Itome e a Marlene, que são 2 mulheres que estão na casa dos 60 anos e corriam demais. Falaram, não, você vai correr com a gente. Eu não conseguia acompanhar elas. Na época eu não conseguia acompanhar elas. E comecei a correr com elas, e elas me incentivaram, e foi. E no meio desse caminho, aí apareceu o Felipe, que é o meu amigo de infância, né, nosso diretor. E falou, pô, vamos testar triatlon? Eu falei, vamos testar triatlon, vamos lá, né? Não tinha triatlon, proposta. só para eu entender, envolve a corrida, envolve natação e envolve... Me conta um pouco mais. O triatlon começa na natação, natação, da água, na sequência você vai para bicicleta, pedalar, e você sai da bicicleta e vai correr. São 3 modalidades, natação, pedal e corrida. No meio desse processo, Renzo, eu em junho de maio para junho de 26, eu tomei uma decisão, vou parar de beber. Fumar você nunca fumou? Não. Isso não era um inimigo para combater? Aí parei de beber. Falei, vou parar de beber, minha esposa já falou um tanto, isso faz mal para minha saúde, não faz sentido, eu não tenho do que fugir. E no meio do caminho, Renzo, eu não lembro a ordem certa das coisas. Parece que Deus tirou um lençol da minha cara, assim. Eu falo, já tirou falei, aquela neblina. Tirou a neblina da minha cara, assim. E falou, cara, tudo que você precisa na sua vida sempre teve e ainda está na sua frente. Eu cheguei em casa da corrida, Renzo. Eu olhava pra minha esposa brilhava, cara. Eu olhava, meu Deus. Me conta quanto tempo levou isso? Você está falando de começar a correr em janeiro de 2023. Qual é o momento que você vê essa neblina se dissipar, que você dá um novo direcionamento? Foi ainda no primeiro semestre. Tá. Foi ainda no primeiro semestre de 23. Cara, eu olhava pra eles assim, meus filhos brilhavam, minha esposa brilhava. Eu falava, cara, quase perdi isso tudo. Quase perdi pra mim mesmo. E porque a minha esposa teve todos os motivos possíveis e imaginários para chegar e falar, não te quero mais aqui. Sim, você estava sendo um super CEO, super competente e estava negligenciando o aspecto familiar e o aspecto pessoal. Exatamente. Ali que foi a verdadeira guinada, sim, para minha vida. Eu vi o tanto de tempo que eu perdi e o tanto de vida que eu ainda tenho para viver. E eu falei, o meu momento é agora. Agora é o meu momento. Agora é o meu momento como pai, agora é o meu momento como marido, agora é o meu momento como CEO. Se eu tô aqui não é à toa, Deus me colocou aqui. Então, vou dar o meu melhor. E aí, as coisas se encaixaram, Renzo,
efetivamente, milagrosamente. Porque eu entendi o exemplo que eu tinha que ser para os meus filhos, enquanto eu negligenciei isso a vida inteira. Eu não pensava no impacto que tinha nos meus filhos, me ver todo dia com uma latinha de cerveja na mão. Eu não pensava no impacto que tinha para minha saúde no dia seguinte, eu acordar de ressaca, ou como a minha esposa me enxergava. Me enxergava o tanto de falta de confiança que eu não dava para ela. Entendo. Minha esposa tem que estar segura de que eu vou fazer o melhor, ela não tem que ter dúvida. E eu deixava dúvida. Então, nesse momento, as coisas acho que se encaixaram por completo, assim, nesse tripé que é saúde, família e trabalho. Eu falei, eu vou ser o melhor. Eu não vou ser o melhor de todos, eu vou ser o melhor que eu posso ser. E a disputa não é com os outros, é com você para que você chegue ao teu limite em termos de... Eu vou ser o melhor que eu posso ser no triatlon, eu vou ser o melhor pai que eu posso ser na minha casa, eu vou ser o melhor marido que eu posso ser e vou ser o melhor CEO que eu consigo ser. E se eu puder melhorar, eu vou melhorar um pouquinho cada diazinho. Eu tenho conversado muito com você sobre uma convergência que tem sobre a tua atividade de atleta e de CEO. O que você acha que o atleta ensina para o CEO e o que o CEO aprende com o atleta? Tem esse cruzamento ou as duas atividades você acha que são separadas na tua vida? Eu acho que principalmente nesse esporte que a gente faz, qualquer cargo executivo tem muito a aprender no triatlon. Porque o triatlon não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Você tem que entender de 3 modalidades diferentes, que uma não tem basicamente nada a ver com a outra. Natação é uma coisa, bicicleta é outra e corrida é outra coisa. E agora que você está falando, eu percebo. O CEO também ele é multifunção, né? Uma hora você está de olho na parte de criativa, outra hora na parte financeira, outra hora na parte de recrutamento. Então essa multifunção também existe na tua vida como CEO. Isso, exatamente. Isso, ambos se conversam. E principalmente, o triatlon te ensina a suportar o processo. Porque se você não tem a paciência para suportar o processo, você não chega em lugar nenhum. Porque a rotina de treinamento é extremamente extenuante. Então você tem que correr num dia 12 quilômetros, no outro você tem que pedalar 90. No outro dia você tem que correr uma meia maratona treinando. Aí no mesmo dia você tem que nadar 2, 3 quilômetros. Porque as provas são muito longas, né? Então, por exemplo, eu vou fazer em outubro agora o Ironman de Floripa, 70.3. É nadar 1,9 km, pedalar 90 km e correr 21 km. Então é uma prova que só na prova você vai gastar ali, a última vez que eu fiz, eu completei em 5 horas e 33 minutos. Se você não tem paciência, você não chega nas condições necessárias para fazer a prova. São 10 meses de treinamento, sabendo que você vai fazer todo santo dia. Então você tem que aprender a dar um passo de cada vez e ter a paciência. Se você tem pressa, você se lesiona. E se você tem preguiça, você não consegue cumprir. Eu percebo do que você está falando que existem aqui pelo menos 3 grandes convergências entre o grande CEO e o grande atleta, que são foco, resiliência e superação. Eu sei que quando você estava treinando para uma dessas provas, você teve um problema sério de... Você foi atropelado ou caiu, eu não lembro exatamente como é que foi, se puder me contar. Eu estava treinando para o 70.3 de São Paulo, que eu fiz no ano passado. Eu fiz dia 22 de setembro de 2024, completei meu primeiro Ironman. E estava dentro dessa planilha de treinamento, quando foi fim de março, começo de abril mais ou menos, eu estava treinando ciclismo na Rio Santos, aí lá em Boracéia, um andarilho entrou no meio da estrada e me derrubou. Nossa, eu me arrebentei inteiro. O cara que estava atrás de bike passou em cima de mim, em cima das costelas. Ou seja, tudo que podia dar errado, deu. Tudo que podia dar errado ali, deu. Nossa, eu me arrebentei inteiro, fiquei todinho ralado. Parecia que tinha tomado um cacete. Acho que se eu tivesse tomado um cacete, eu não ficava tão ruim que nem eu fiquei. Todo ralado, roupa rasgada, sangrando de cima até embaixo e sem conseguir respirar direito. Mas na hora ali eu falei, acabou o Ironman, velho. Acabou o Ironman. Aí levantei, pedi socorro, botamos minha bike numa caçamba, vim-me embora, tomei um banho e fui para São Paulo. Tinha uma reunião em São Paulo, na sequência. Passei de curativo. Parecia que eu tinha saído de uma trincheira direto para a reunião. Aí fui para a reunião.
No meio da reunião eu tossi, parecia que a minha costela tinha caído. Aí o cara que tava fazendo a reunião comigo tava na Rua da Consolação. Ele falou, vai pro hospital, não tem condição, depois a gente retoma, né? Aí eu fui pro Hospital 9 de Julho, lá eles diagnosticaram que a capa que cobre as costelas, não lembro se é uma membrana ou se é um músculo, ela soltou, as costelas, elas se encavalaram, não quebraram e voltaram pro lugar. Aí Ou seja, toda vez que você respirava, você sentia a pressão. As costelas mexiam, isso provocava muita dor e ficava rodando líquido nesse negócio aí. Eu falei, doutor, quando eu posso voltar a treinar? Perguntei, né? Ele falou, meu filho, você vai tomar esses remédios aqui durante 7 dias para ver se você vai conseguir respirar direito. Deu 7 dias que tava tomando remédio e falei, não dá não. Aí fui tentar correr. Nossa senhora, parecia que a costela ia soltar. Por causa do impacto, né? Aí eu falei, não, vou tentar pedalar. Porque pedalar não tem tanto impacto. Aí consegui pedalar. Não conseguia nadar porque eu não conseguia fazer esse movimento. E aí fui, de pouquinho em pouquinho. Tipo, todo o rendimento que eu tinha acumulado até ali, que, pra mim era uma vitória muito grande. Faltando quanto tempo pra competição? Faltavam ali 6 meses. 6 meses. Tava treinando assim, focado. Ou seja, você estava na nota 5, tentando chegar à nota 10, e daí de repente você cai para nota 2. Nota 1. Caí para nota 1. Porque eu já estava conseguindo pedalar distâncias que eu não imaginava. Eu, na época, tinha feito 60 quilômetros de pedal. Para mim era uma vitória. Eu não conseguia pedalar 10 depois. Por dor ou por N motivos. Aí eu fui forçando o meu limite, né? Meu limite de dor e meu limite físico, para então conseguir, enfim, treinar sem sentir tanta dor. E hoje estamos aí. Beto, é um prazer falar contigo. Eu acho que essa jornada que você fez, do ponto de vista corporativo e do ponto de vista pessoal, ela é um exemplo, é um modelo para a gente pensar, para a gente refletir. Parabéns pelas decisões que você tomou, parabéns pelo tanto que você investiu para fazer do Grupo Costa Norte. Eu tenho um prazer e uma honra enorme de estar aqui participando do Grupo Costa Norte. Parabéns por onde você fez a gente chegar, eu digo a gente porque eu me sinto parte da família. Eu queria lembrar que esse foi o Papo de Negócio, que é uma iniciativa do Grupo Costa Norte da Rádio Praia FM, com apoio do Boticário, do Tenda Atacado, da Sicredi, que é a melhor e mais tradicional cooperativa de crédito do Brasil. Muito obrigado a vocês e até a próxima.